taking delivery of preparing some entertainment for you. Ah, the entertainment. Without further ado, the gallant knight protects the princess fair. I'll make it cheap for you. Eu acho que tu tens Aliás, que eu já sentir tenho aqui um pequeno... Eu gosto de começar este programa porque é o único que começa com a malta a bater palmas. Normalmente é no final. Certo. Eu já tenho um pequeno twist para a minha frase Resident Evil predileta. Então diz lá. Então é, de lado de ti, imbecil. Ah, ok. E a tua? Opa, eu gosto muito. Vamos ouvir esse morrer. E o gajo. o mercador que devia ser. O merchant. Welcome, strange. Já, bem-vindo. Yeah. Estranho. A minha é... Nós já tínhamos falado sobre Pois, isso, mas não há ele fala surpresa inglês. É nenhuma. engraçado, ele fala inglês. Yeah, ele não Fala. Sim. Welcome. E ele está ali claramente descontextualizado. Ainda não joguei Resident Evil 4 Remake, o que mereciam. Espera lá que eu não disse a minha frase. A minha frase é... Onde é que foram todos? Já, isto já começou há muito tempo. Agárrenlo! Olha... Onde é que foram todos? Ao bingo? Não. É aqui mesmo, no Mesa Redonda. Eu estou a olhar para a câmara certa, Pierre. Estás. Epá, é espetacular. Portanto, cá estamos então para falar sobre o Resident Evil, no geral, não é? Aproveitar aqui aproveitar o o lançamento. Mas é para falar, sobretudo... Sendo que é de uma tudo. injustiça logo imediata nesta mesa que apenas um de nós jogou Resident Evil 4. Agora, Consegue adivinhar quem conseguem foi? adivinhar quem? Se não conseguem, Conseguem adivinhar quem? é porque não leem o IGN Portugal. E vamos ter problemas. Exato. Como eu estava a dizer. Eu acompanhei-te na Eu Poker tinha, Face. eu tinha um excelente argumento. Tu vês logo que o mercador está descontextualizado daquele ambiente. Eu não joguei ainda o que é crime, mas pergunto, Sara, é o mesmo mercador? Isto vai sair quando? Mesa Redonda? Já está. Mas olha que só isso já é um certo spoiler. Mas isto é só para vocês verem que aqui esta Ok, menina é ok. profissional. Importa. Tem as Quando é que cartas vai todas na sair mão. o Mesa Redonda? A coisa importa. O levantamento do embargo. Para a semana. Para a semana. O jogo sai dia 24, Que é depois portanto... da manhã. Que é depois da manhã, então está-se bem. É o mesmo. Over here, stranger. É o mesmo, a roupa é igual, aquele capuz roxo, a figura em si, fisicamente falando, está muito idêntica. E as falas que ele... Lá está. O original dá à personagem, vou-te chamar a personagem, né? Mais falas e mais destaque do que aqui. Eu sinto que o remake foi do género... Pá, não vamos estar a perder tempo com coisas que não são realmente importantes. E então, essa personagem existe, tem a certa mística porque nós jogámos o original e então temos esse passado dentro de nós, não precisamos de conhecer mais dali. Mas é interessante. Uma coisa que ouvir. ele fazia bem no 4 original, é bom me cingir sempre que falamos do 4 Ok, original. ok. porque Eu sou- também, eu também. Porque sou um desgraçado que ainda não jogou o novo. Lembras-te dos quartos de save? Que Sim. são tradicionais do Resident Evil. sim. E esse, Peço perdão. esse marcador ocupa como que o mesmo espaço de catarse. Porque tu viras Sim. o canto, vês-lo, amigo! É. Ele não é teu amigo! Aliás, Ele quer é fazer negócio. Mas em colateral é uma É sensação verdade. de segurança. Mas olha, mas tu não o vês inicialmente. Aquilo que tu vês é a luz roxa da chama, não é? Do candeeiro, ou lá do candelabro, Ok. lá, Sim, que é sim, aquilo. E tu já sabes, ok, ali ele está e portanto eu vou na direção dele. E depois quando o vês, eu precisava ter Paz, contigo. para Paz. respirar. Yeah. Vamos começar pelo início. Vamos. No que diz respeito a Resident Evil. Qual é a vossa primeira memória interativa, obviamente, com a série Resident Evil? Aqui não valem filmes, nem séries, nem... Infelizmente, animes. somos excelentes. Desculpa? Vais começar tu, Pedro, então. Tua primeira memória com... Foi a Mila? Não foi a Mila. 1009! Mas foi talvez em 1900 e troca o passo. Na PlayStation ainda. Da primeira. Na primeira, sim. Foi o primeiro Resident Evil, que saiu em 97, se a minha memória não me trai quando eu fazia estas coisas. Por aí. E não era... 96. E não era a minha consola, isso era de um amigo meu, porque eu tinha uma PlayStation, mas eu sempre fui um cagarolas. Posso parecer muito grande e tal, mas eu sou um amor de pessoa. Não, tu és mesmo muito grande, não podes parecer, tu és Não, grande. Sim. é relativo. E eu jogava, ficava a ver. E na altura, quer dizer,
hoje em dia nós olhamos para aquilo com uma certa nostalgia, as cenas pré-renderizadas, pá, mas tu apanhavas ali com cagaços a sério. Os Dobermans. Os Doberman quando salta da janela. Olha, Esse momento é tu agora icónico. Esse momento é icónico. fizeste-me levar para um pensamento que tu achas que... Ou seja, nós antigamente não tínhamos termos de comparação, não é? Antigamente tu quando jogavas um jogo era o único, havia muito pouca oferta, não é? Muito pouco. Menos oferta. Menos oferta, Sim, não é? sim. Por termos de comparação. E então aquilo que nós jogávamos, tu sentes que nós tínhamos parâmetros de qualidade muito... Ou seja, antigamente os jogos eram mesmo bons, ou nós não conhecíamos mais nada, não tínhamos mais nada e era aquilo que nos agarrávamos? Há parâmetros que independentemente de serem hoje ou há 10, 20 anos atrás, mantêm-se iguais. O que acima de tudo evoluiu foi o grafismo. Outras coisas obviamente evoluíram, nós enquanto jogadores também Claro. Sim, evoluímos, essa não é? parte, acho que Também Claro. temos essa parte. Mas houve coisas que se mantiveram iguais. Não é à toa que muitos dos elementos de jogos de terror que nós vimos nessa altura ainda os vemos hoje e ainda funcionam. Um jumpscare bem feito não diria que não é grande ciência, é mais uma questão de timing, de posicionamento. Onde é que tu vais ter esse susto? Qual é o significado que ele tem? Obviamente é muito fácil eles copiarem, não é? Claro. E Mas isso por acaso não- agora estás a focar de jumpscare. Eu por acaso até acho que... Porque o jumpscare é uma coisa do momento, o que significa que tu tens que estar imersivo na cena já na preparação até chegares ali. Sim, Portanto, sim, quanto sim. mais realista for, ou forem, neste caso, todos os elementos que estão à volta, não é? À partida mais imersivo vai estar, maior vai ser o jumpscare. Antigamente não havia esse realismo. É mais nesse sentido Sim, que... não, sabes, porque é também o nosso... É aquele fenómeno de a suspensão. Flow. Sim, e de tu acreditares que está lá, Suspensão da Exatamente. descrença. É isso, porque tu mesmo com aqueles gráficos da era 16-bit, não é? PlayStation era 32. Não, 32. 32, 16 era a Mega Drive. Tu já estavas imergido na experiência, estavas completamente lá dentro. Exato. E acho que tu continuas a ter a mesma coisa. Hoje em dia, obviamente que pá, não se compara termos gráficos hiper-realistas, ou até se calhar com VR, não é? Sim, O próprio sim, Resident sim, Evil sim, também sim, já tem VR, e acredito que seja uma experiência totalmente diferente. Mas há elementos que se mantêm tão atuais, que eram já tão atuais há 10, 20 anos atrás, como são agora. E que são icónicos. E que o são Resident icónicos. Evil é a franquia de terror Na altura, referência e ícone para vocês? eu também partilho da minha opinião, quer dizer, também a experiência do Pedro foi com a PlayStation 1, que iniciou a minha experiência com o Resident Evil, primeiro com o primeiro jogo. E Vocês eu são lembro-me mais que antigos do que eu. o jogo não era meu, então eu joguei com a Jill e o dono do jogo jogou com o Chris a primeira rodada e o Chris era bem mais difícil do que a Jill. Sim, sim. E eu sei que esta opinião é polémica, mas era mais difícil. Tu és muito dado a polémicas. Era mais difícil. Não quero saber, é a minha opinião, foi a minha experiência e é assim que eu vou morrer. E eu recordo-me na altura de ter sido um jogo mais ou menos simples para mim para passar e para ele tremendamente difícil, embora odeie aqueles bichos verdes, que depois nós matarmos os zombies todos da mansão, e eles são substituídos, os mesmos spots deles, por aqueles Ok. bichos verdes que saltam, que morriam com um tiro de magnum para o ar e trocavas de arma e um tiro de vareta. E eu lembro-me disto, Ainda que é tomas o uma prova que a escassez de munições foi bem conseguida. A iteração de escassez de munição do primeiro Resident Evil é brilhante, parabéns Capcom, ou lá quem é que... Como é que se chama o criador do Resident Evil? Shinji Mikami. Parabéns porque foi incrível. E depois, quando veio o 2, foi uma desilusão tremenda, porque foi do género, pá, gravar os pais, juntar dinheiro, daquele tempo em que 10 contos se pagava um jogo. Yeah, 10 contos. sim, sim, sim. E comprar o 2 e acabámos num dia com o Leon, o outro acabou Sim. com a Claire e acabou o Resident Evil 2. That's it. E este remake é uma experiência absolutamente absurda. Eu, entretanto, já me esqueci completamente do meu argumento inicial desta... Não interessa, isto é ótimo. Exato, não é? exato. Nós queremos a conversa evoluir assim. Começámos no flow, não foi? Sim, sim, sim. Quando é que funciona o jumpscare? Eu acho que também depende do teu compromisso, não é? Porque Sim, tu podes sim. estar imerso em Tetris e não tem nada de real. Exatamente, E estás sim. ali hipnotizado e de repente te metem um zombie. Yeah, Porque eu verdade. estava concentrado a meter a pecinha. Exato, exato, não é? exato. Exato. Olha, tu falaste em Leon, portanto, há uma coisa que eu gosto muito na franquia Resident Evil, que é, eles vão buscar as personagens, né? Ou seja, tu não as deixas de as ver. Aliás, isso também acontece nos últimos. Por exemplo, no Village nós jogamos com o, Sim, 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 com o sim. Ethan, que já vem da história do set. Biohazard. Portanto, pá, é uma cena que eu gosto, estás a ver essa reciclagem das personagens num enredo que é... Apesar de ser diferente, tem uma ligação. Porque tudo isto gira à volta da Umbrella, não é? É uma coisa que acompanha, que não deixa de existir. Sim.
Até ao momento em que eles sentem também uma necessidade, enquanto produtora de videojogos, de fazer o remake. Portanto, eu sinto que eles sentiram, nós temos aqui boas peças, também concordo contigo. A questão, e tu escreveste isso na tua análise muito bem, é se era necessário o remake do 4. Sim. Porque é um jogo que vive ainda bem, o original. Vive. Envelheceu muito bem. Envelheceu muito bem. Por isso é que foi reutilizado para diferentes plataformas. Nota que ele sim. está disponível neste momento para as consolas Next Gen. Portanto, só por aí ele continua a ser possível de ser comprado e jogado pelos jogadores que têm e que investiram recentemente numa consola PS5 ou Xbox Series. E depois tens a cena do VR, não é? Portanto, é uma franquia Estou curioso de experimentar. Eu também. Eu já vi tipo os tipos. Em VR? Sim, eu vi um vídeo, hilariante, de um tipo a jogar o Village VR, a fazer malabarismo com faca, com pistola, a dar tipo trickshots e uou, isto é fantástico! Isso é um nível de gameplay muito acima, mas Ok. mas gosto muito da reciclagem das personagens, gosto do facto de, tu se calhar num jogo jogas mais com aquelas personagens e o enredo é mais à volta daquela narrativa que une aquelas personagens, mas se calhar no 4 vais buscar o Leon que, olha, foi destacado para uma missão que é para ir salvar a filha do presidente dos Estados Unidos e tu ficas, ok, é uma cena que é E eles completamente aí diferente. fogem também a um bocado ao Smart Fogem. Umbrella. Sim. Fogem, sim. Mas eu gosto. Eu acho que a história do 4, para É mim, o meu favorito. é o melhor Resident Evil. E eu acho que eu joguei todos. Existirá aí um spin-off qualquer que não sei, um Code Verónica ou... Não, Code Verónica Code joguei muitas vezes na Dreamcast. Ok. Muitas vezes. Olha, há um modo que eu gosto particularmente que é o da Ada. Infelizmente não está agora no remake, mas Ok. pode ser que... Nunca sabe. Um DLC. Que era um Que é o modo extra, Separate não é? Ways, não é? Mas, por acaso não sei. Havia um modo que tu Sim, mas dava foi para lançado jogar- porque o jogo, o 4 saiu originalmente para a GameCube. Exatamente. As pessoas não se devem lembrar, mas havia um acordo de exclusividade com a Nintendo, sim, que durou um ano. E então, basicamente, aquilo era um dos melhores jogos feitos de sempre, na minha mente, e eu vendia videojogos na altura no retalho, só que o que era Portugal? Era PS2. Claro. Ponto final. Ou seja, eu tinha ali um cantinho com jogos GameCube, 6 ou 7 jogos à E ninguém venda, e o jogava. resto da loja era tudo Era PS2, tudo, porque era o que o claro. mercado pedia. Claro. E aquilo é um dos melhores jogos que eu já tinha jogado na minha vida, jogado e rejogado, Resident Evil 4. Ainda tenho a mesma cópia. Quantas vezes jogaste? Desculpa de interromper. É o uma boa raciocínio. pergunta. Para cima de 5 facilmente, mas talvez mais. Eu ia dizer 10, mas já poderia estar a mentir. Eu só que eu acho de ter passado. Eu passei mais de uma vez. E quando saiu garantidamente. para PS2, o meu patrão não sabe, mas devia-me ter aumentado o salário nessa altura. Porque eu vendi centenas de cópias de Resident Evil 4 sempre. Muita gente ia, aconselho-me um jogo, eu confio em mim, gosta de terror. Sim, eu tenho, eu preciso ter a namorada ao lado, assim, mas sim, eu gosto de terror, então vai jogar aquele. Mas olha, o Resident Evil 4... É mais ação, eu Sim, acho. exatamente, sim. Ele quebrou um bocadinho os moldes do 2 e do 3, que era... Ele até foi criticado pelos puristas. Porque tu não Sim. um dos elementos do terror do Resident Evil é a escassez, é a própria escassez. Tu estás, que tu mencionaste, Que é o equilíbrio entre ti e o mundo. Exatamente. Ou o Exatamente. desequilíbrio entre ti e o Tu mundo. ali tens Se mais- tu tiveres um lança-rockets Opá. com munições infinitas, tirem-me lá os bichos. Exatamente, tu não sentes medo Medo porque... quem? Quantos são? Exatamente. Tipo, ok, tem uma aldeia cheia de Zé Manés com motosserras e eu tenho munição infinita. Exato, e agora? Isso. Qual é que é? Isto é uma sexta-feira normal para mim, vamos embora. Opá, mas ainda assim, mesmo com mais ação, eu acho que também ajudou a abrir um bocadinho o que é a franquia do Resident Evil para mais jogadores. Porque eu acho que até esse ponto, não me arrisco a dizer de nicho, porque não era de nicho, Sim. mas o terror não era tão popular como depois passou a ser. E Certo. muitos jogos de terror acabaram por inspirar também um pouco mais no formato mais de ação Sabes que eu do tenho Resident Evil 4. Eu pessoalmente tenho uma teoria sobre isso. Pode estar completamente errada, mas com base na minha experiência de jogo ao longo dos anos, a minha teoria é que o terror é uma coisa que é uma consequência, ou seja, o jogo à partida, a estrutura já tem que estar montada. E o terror são elementos que vêm na consequência dessa ação. Portanto, existe o género de jogos de terror, mas para mim o terror nem devia de ser um género, sabes? Devia de ser um subgénero. Quer dizer que consegues ter essa experiência, mesmo que não seja um jogo especificamente montado para Pronto, ser ou terror. seja, por isso é que às vezes se diz, tem que ser um nicho, tens mesmo que gostar de terror. Na realidade, tu tens que gostar de um jogo, porque ele tem desafios, porque ele testa a tua capacidade cognitiva a nível de puzzles, a nível de... seja daquilo que for. E capacidade O de gerar terror- atenção, acho eu. O terror, Certo. principalmente isso. Sim. Certo. E tu- On your toes. E tu não é? tens coisas de Completamente. terror. Eu posso Queres que eu dizer... te dê um exemplo muito claro que eu senti? Não sei se vocês sentiram o mesmo. Eu quando fui ver a primeira vez ao cinema o Infinity War,
Ok. E se tu reparares, aquilo começa com a nave do Thanos a destruir Sim. a nave dos Asgardianos, depois logo a seguir eles dão uma porrada no Vision e na Wanda. É tudo a perder, tudo a perder, tudo a perder. Por isso é que quando aparece o Capitão América a coisa tem uma catarse. Sim, Porque sim, de repente, sim. ok. Ok. Essa tensão, sentias a gente do cinema toda Sim, colada. sim. Aquilo não é terror, está longe disso, mas tu tens aquela tensão Sim, que é tradicional, que estás a jogar um jogo de terror também sempre que Sim, estás, sim, estás em sim. desequilíbrio, lá Yeah. está. Tem a ver com o ambiente, tem a ver com elementos, tu consegues transmitir aquilo que tu quiseres, mas a história, qualquer jogo de terror, por exemplo, no Resident Evil, o último, o Village, que depois também tem o DLC, o Shadows of Rose, vamos pegar no DLC, jogas com a Rose para explorar muito os poderes que ela tem enquanto adolescente, viaja para memórias, viaja para o submundo e, no entanto, esta descrição que eu acabei agora de fazer tem zero de terror. Percebes? Sim, Ou seja, a história está lá e os elementos de terror que categorizam aquele jogo como um jogo do género de terror Certo. são elementos que são sombrios, obscuros, Sim. que são acrescentados para fazer o ambiente e para abraçar a história. Estás a perceber? Estou, e por causa disso que estás a dizer, lembrei-me daquele argumento inicial que eu me esqueci. Diz, Estava a diz. dizer a tua história com o terror. E na altura era Resident Evil ou Silent Hill. Pois. Silent Hill sim, 2, sim. que foi um excelente acidente, by the way. E que também vai ter um remake. Exato, aquele, pois é. aquele nevoeiro foi um acidente, não sei se vocês sabem a história, mas aquele não havia capacidade Pô, da não máquina tinha coisa para de renderizar o que estava à frente, sim, Por isso sim, eles sim. optaram para nevoeiro e acabou por se tornar icónico, lá está, porque tu consegues medir muito pouco os palmos à Sim, frente, sim, É verdade. pouca é. capacidade de prever o futuro, o que está logo aberto o caminho para a atenção. Sim, e é a dúvida surgida, não sabes o que é que lá está. E como tu disseste também muito bem, em termos de experiência de terror, a mais surpreendente que eu tive nos últimos tempos foi jogar Grounded. A mim A foi jogar sério? Overcooked com a minha Uau. mulher. Porquê? Porque Mas tu por estás, outros porque tu já jogaste, não é? Já jogaste Eu Grounded? joguei por causa do Tu ainda não, Telas, não. Vais- mas não joguei certamente ao mesmo nível do que tu. Eu experimentei o jogo durante uma hora eu passei o todo. E pá, e aquilo é aterrador porque aquilo é basicamente um querido encolher os miúdos. Ok, Multijogador, tu estás num quintal com miniaturas. sim. E formigas, não é? E que aranhas, formiga-aranhas? Não dá. Tu não tens dá. noção. Para mim Tu não estás dá. a andar muito bem, não é? De noite não vês nada à frente, tens uma tochazinha e de repente passa em falso, tens tipo uma aranha, olhos vermelhos em cima de ti. Tu sabes, se ela me toca eu morro. E perco os itens todos e depois tenho que estar a fazer tipo 20 minutos a pé até chegar aqui. E é com cada susto. Certo. Pá, o Grounded é um jogo que não dá muito para mim porque pá, eu e aranhas não. Não, confesso, por exemplo, agora para jogar o Hogwarts Legacy. Assustei-me. Eu acredito, e tu és grande. E mandei um guinchinho. Mas olha, ia bocado, dizer, um bocado. o Hogwarts Legacy também é muito focado na parte de aranhas, não é? As dungeons têm bem aranhas e não sei o quê, e eu confesso que não é propriamente da minha cena preferida porque tem aranhas. Portanto, eu joguei o Grounded, mas foi tão pouco, porque isto não é para mim, não dá. Sim, eu vi aranhas. No sim. entanto, vê tu bem, Vou voltar jogos a de Resident terror, jogos de terror é mesmo. Ainda não cena. sei qual é o teu primeiro Resident Evil, nós já falamos. Pois é, nós ficámos aí a Não, falar. o primeiro Resident Evil que eu joguei foi o 4. Ok. Porque, reparem, eu sou Ainda bem mais que não nova. foi o 3. Ainda bem. Não, eu sou- Deixaste ali mesmo no 7. Não, eu sou mais nova e na altura... Eu acho também não, mas jogar a sério bem passado também foi o 4. Foi, e porque nota uma coisa, Já o jogo tinha- saiu em 2005. Eu já sou velhote. Mas não sei. Oh, velhote! O jogo saiu em 2005, eu na altura tinha o quê? 10, 11 anos? Não era com 10, 11 anos que a minha mãe ou o meu pai me Sim. deixaram jogar Resident Evil, certo? Portanto, eu acabei por jogar o jogo de 2005 um pouco mais à frente. E na altura, comecei logo com o 4, porque era o mais fixe, ou já nem Sim. lembro se alguém me disse, ou whatever, mas comecei a jogar esse e depois de uma fase em que já estava mais YouTube e não sei o quê, fui acompanhar gameplays de youtubers, portanto não tive a experiência de jogar os anteriores, Sim. mas conheço minimamente a história. Não, o Leon foi apresentado no 2 também. E era um agente da polícia. Da polícia, normalíssimo. sim, normal. Aliás, Sim, depois sim, jogaste sim, o remake. ficas Sim, a sim, saber sim, sim. Portanto, aqui a questão é, e digo-te, joguei os mais recentes, para mim o 4 é o melhor. É o melhor Resident É Evil. o melhor. E prefiro, Sorry, eu sei que não é consensual. eu prefiro o 4 do que o Village, portanto, estás a ver? Não é consensual. Mas acho que não há assim tanta discussão sobre isso. Há aquela malta que defende que foi a passagem para a ação definitiva Para a da série ação. para a ação, que depois escalou. O problema é esse. Sim, sim. E no 6 arruinaram-se Sim, todos. não, mas o 6 não... Mas foi escalando. O 5 Sim. ainda mais ação, mas com o Chris. Sim, sim. E depois o Não, 6 o 6 foi- misturou todas sim, várias o 6 foi personagens. um Na bocado- verdade eu nem sei Olha, enumerá-las eu por todas. acaso eu acho que tenho uma informação que vos vai agradar imenso e também à malta que está a ver-nos Primeira através mão, do YouTube. Em primeira mão. Que é, O embarque levantou agora. o Decidimos nós. Resident Evil 4 o Remake é mais extenso do que O original. o original. Não estava à espera de outra coisa. Sinceramente. Eles aqui introduziram uma cena fantástica, que é, temos um mundo aberto
que é muito mais aberto e é muito mais explorável. E isto era uma coisa que acontecia muito quando tu estavas a jogar o original, que era, tu sabias que ia seguir, na cena a seguir ias matar um troll. Olha, acabas de matar o monstro do lago e tens que fazer o caminho de volta, não é? Quando fazes o caminho de volta, tens ali o merchant, compras as coisas, porque sabes que vais enfrentar o troll a seguir. Pá, antigamente, se tu não tivesses dinheiro, sim, porque há um truque que é comprarem o lança-míssil, basta uma bala e matam o troll. Nada? Delay, depois eu deixei de borla. Pronto, e então, o que é que acontecia? Pá, aquela cena ainda são 50 mil, ou moedas, ou ainda é A caro. inflação. E tu não tinhas, e tu, não acredito, ainda por cima tenho munições contadas, não vou conseguir passar esta parte porque o troll vai me dar conta das munições todas. O que é que eles agora introduziram? O mundo aberto é efetivamente muito mais aberto e na zona do lago tu podes andar de barco a explorar, há pequenas cavernas onde tens as tais tarefas secundárias que te dão tesouros, que é para depois tu quando fizeres o caminho, ires ao merchant e poderes vender e teres dinheiro para comprar o lança-míssil. Incrível! Isso é sempre um equilíbrio difícil do game design que os jogos se revelam. Quando eu apanho muitas balas ou muitos recursos, eu venho aí, eu ia dizer um palavrão, venho aí problemas, não é? Mas sabes o certeza quê? absoluta. Mas é o clássico, não é? É o clássico. Eu devia ficar contente. É o Ficas clássico. contente. Munição, armas, um safe point, uma Mas área olha- aberta à frente. Mas eu vou-vos dizer uma coisa, vocês aqui vão ficar Vou ser surpreendidos. feliz, de certeza. Porque posso-vos dizer que eles diminuíram muito isso. O Resident Evil 4 Remake introduz uma cena que é, tu podes encontrar pólvora, ok? Portanto, é mais provável que tu encontres cena Para misturar para tu fazeres consoante as tuas necessidades. Porque imagina, tu gostas mais de usar a caçadeira Sim, isso é do que fixe. usar a Que metralhadora. acontecia muitas vezes. O que também não é mau, porque te obriga a gerir É e usar ótimo, as diferentes é armas. ótimo, é Tu ótimo. dizes-me assim, ó nível, mas é bom teres a possibilidade de só usar a vareta. E é fixe, mas ao mesmo tempo também é bom o jogo incentivar eu a usar as diferentes. Sim. Por isso é aí um equilíbrio. De teres- Daí eu tiro Mas de tu vê- Magnum para cima e depois eu tiro de vareta. Mas tu com Imagina a os pólvora, testes. Mas tu com a pólvora Odiava esses tu bichos. podes fazer ambas. Sim, sim, certo, certo. Portanto, nunca tens isso. E isso resolve muito o problema da aleatoriedade. Ou seja, ia, fogo, eu precisava. Porquê é que me calhou isto? Pá? Não eram estas as balas que eu precisava. Sim. Acabou isso. Tu fazes as munições que tu Uma precisas. coisa que eu nunca mais senti no Resident Evil é que a caçadeira é preciosa. E demorava até tu conseguires a caçadeira. Porque a caçadeira é preciosa. a shotgun e é é- mais noob-friendly. Que é... Morre, que é Não, é icónica, é icónica. Não é tens que icónica. apontar. E é a minha favorita. Qual é que é? Qual é? A shotgun. Já começam Em quase todos mas os jogos. eu já noto que nos últimos que tenho jogado começam a entregá-la de mão beijada já, muito cedo. Eu não me queixo. Porque Pá, nem eu, obrigado pela caçadeira, mas ao mesmo tempo eu tenho há um noção certo que prazer visceral. eu devia em sofrer tu mais chegares um ao pé bocadinho. de qualquer coisa e estás-te lá à vista. Agora, Se bem cá, inimigos que não funcionam. o truque clássico para te poupar balas no Resident Evil 4 no original, tiro para a perna, aproximas-te, biqueiro. Continua a ser Certo, possível. faca. Faca, o que seja, Faca. sim. Sim, isso Aliás, isso é no... a faca agora, esquece. É poderosa. Foi ao ginásio, a faca. Ah, ok. Pá, Já não é o... Agora já não fazes só assim. Mas ali, Agora se tu carregares... E agarra-te uma perna. Exato. Agora se tu carregares no L1 e fizeres depois a sequência para atacar, o gajo faz golpes rápidos. Portanto, Ok. o Leon andou a aprender. truques Ficou novos. Truques novos. o gajo ficou mais maduro. Aliás, é assim que eu digo na análise. Ele ficou realmente Então, mais maduro, tem mais o que conhecimento. estás a dizer é que também em termos de melhorias de QOL, Quality of Life, também temos muitas coisas novas no remake. Sim. Muitas Não, coisas isso novas. faz sentido, é modernizar Sim, o próprio sim, videojogo. É. Agora, lá E nós está. somos mais exigentes, daí a vossa conversa inicial, nós também mudamos, não foram só... Sim, Exatamente, sim, exatamente. Sim. Exatamente. E a Mais trabalho da Há exigente. coisas produtora- que, não é? Fast travel. Não tens fast travel? Porquê? exato. Como assim não tens? Todos os jogos têm. Porquê que não tens fast Tem travel? que viajar. Tem que andar a pé daqui até ali. Porquê? Sim, mas ele não é- posso gravar onde quero. Porquê? Qual é a justificação que tu me podes dar para isso? Não, essas coisas que não é, que nós vamos já tendo como um dado adquirido. Porque é que eu quando clico no rato o gajo está a fazer isto? Toda a indústria faz de uma forma. E o inventory management? Isso é clássico. Tu agora, isso é bastante. tu Isso é abres a deixar. maleta, clicas no L3 e arruma sozinho. Sim, mas eu Pá, gosto. Eu gosto da incrível! explosão. Eu curtia bué ter isso em casa. Eu Preciso sou- de arrumar o meu roupeiro. Pá, já Isso está. é verdade. Eu sou um gajo cheio de OCDs, desculpa. A erva do lado esquerdo. Eu não, eu Mas não, ele faz isso. como vocês Ele podem ver, organiza eu sei, passa missões ferro. com armas, Quanto mais com arrumar as está lindo. coisas. Está muito fixe. Há todo um A jogo. sério? Há todo um jogo. Vais há todo um atualizando jogo. o tamanho.
Sim, do sim, sim. inventário. E agora tem uma coisa nova. Sim, tu arranjavas tensões. E é não isso, é lindo. Mas é agora, lindo. para além de tu poderes aumentar a maleta, aquilo que tu podes fazer é os pinélios que nós apanhamos no original, também há aqui, tu vais apanhando espinélios para depois venderes no merchant. Só que agora existe uma cena que é trocar. Tu não podes só comprar ou vender, tu podes comprar, vender e trocar. Ok. E existem lá malas vermelhas que serve para que te seja possível, ou seja, a frequência com que o loot ok. seja erva vermelha para poderes fazer a mistura para HP. Sim, sim. Tens uma Ok. maleta também Aumenta o amarela. drop rate. Exatamente. E isso é muito fixe. Também muito nice. No fundo, dá agência aos jogadores, não é? Tipo, olha, quer ser um gajo que quer apanhar mais munição. Tens isso? Posso? Ou é só não, a nível das ervinhas? Pronto. Portanto, hoje é sexta-feira, não é? Não é sexta. Estás a fazer contas Não, à vida. tenho que jogar. Quando é que eu vou dizer adeus ao mundo porque tenho um jogo para jogar? Tenho que jogar Resident Evil 4. Tens mesmo, o jogo está muito Sabes bom. que- Mas preparem-se para uma coisa. Sabes que a minha filha me viu a jogar o Village e ainda hoje me pergunta, ela não morreu, pois não vai. Tens que lhe explicar. É agora aquele monstro. Não, depois dela aparece no final e eu não quero spoiler o Village agora. Spoilers. Mas dá assim um sinal que afinal não. Mas olha, há uma coisa que vocês vão ficar surpreendidos, que é, houve muitos elementos que foram retirados. Por exemplo, há Spoilers. um boss em particular, que eu não vou dizer qual, que já não existe. Podemos apostar? Eu Pois acho. diz no Eu, final. não é o gruntalhão que cola o Leon à parede. Não, okay. Que encontras tudo lá bem. no celeiro? Então está tudo bem. Acho eu. Eu depois digo, mas não é esse. Não é esse. Também não pode ser o coisa lá, o Olha, qual- Jack. Era o militar, que depois dava com o luto. O Krauser. Krauser, Jack Krauser, não é? Jack Krauser? Não, é... Não pode ser, porque Sim, senão não eles- tinham apeitado as facas da forma como ela. Não é? É pá, sim senhor. Muito Faziam Não, mais sabia. um. Sabes que é uma coisa Tu que- tens lá aquela... Por acaso, mas isso que tu estás a dizer é muito interessante, porque no original, quando te apresentam o Leon e a cena da faca, parece que a feature está ali só porque sim. Não, porque eles apostaram nos Quick E Time aqui não, Events. eles explicam Exatamente, na era narrativa. isso que me veio à cabeça. Tem Quick Time Events? Não, Vês? Boa. não. Lá está. É aquela expectativa faz dos sentido, jogadores. É tudo aquela faz expectativa dos sentido. jogadores. Aquilo que Ninguém tem- gosta de Quick Time Events. Não, mas não tem. A não ser quando eles Certo? apareceram, na verdade, porque quando apareceram Certo? no Shenmue, Comentem aí, faz favor. quando apareceram no Shenmue, os Quick Time Events, e tu vias aqueles golpes de karatê, tu, que espetáculo de Mas jogo! depois de- Porque estás a fazer, lá está, é como se te imaginasses a ti no Exatamente. ecrã a lutar, ok. Depois no Resident Evil 4 também não são abusivamente utilizados em relação Sim, à experiência que tínhamos na altura. sim, ok. Claro que à terceira, à quarta, à quinta, os jogadores, pá, isto Já- não eu tem já graça vi isto, nenhuma. eu já vi Toda a gente faz isto. Ok. Ou X. Sim, não sim. é? Man, não, e Eles eram tu no engraçados 4, quando e tu no falhas. 4 tens uma parte em particular que aquilo é horrível, que é na parte do Ramon de Salazar, em que tu estás a correr aquela ponte toda Sim, e, sim. e a estátua dele atrás de ti, e tu. Yeah. Não, isso é Depois mau. chegas ao final e tens R1, L1 Esses são e- maus. pá. Agora, vocês nunca jogaram Dragon Ball na Super Nintendo, que tu mandavas um Kamehameha, E tinhas o que- teu amigo mandava um Kamehameha, E tinhas que estar e ali. cada um com os E Kamehamehas também ali, tinhas, né? também tinhas no Metal Gear E compravas para um... sobreviver à textura do Sim, Ocelot. certo. Eu tinha um comando com turbo. É isso que eu ia Eu dizer, tinha um é isso que eu ia dizer, o automático. Yeah. Bom. Sim, senhor, não vamos falar aqui, não. Enfim, histórias de batuteiros do gaming. Pessoas com criatividade, Exato. Ou recursos. Exato. Olha, vocês têm alguma pergunta que queiram fazer sobre o jogo em particular? O remake? Quantas horas? Eu Sabes? Sabes que é passei, mais? passei em 14, mas É bom. fiz poucas sidequests. Não, mas 14 é bom. Sim, 14 é bom, até porque o original, se calhar, passavas em quê? Pá, e 7. 7, não é? Pai, Pois. 7. Também depende de quão cuidadoso ou madricas, whatever. Fosse. Mas agora vejam, eu acabei de vos dizer que há elementos que foram removidos. eu é acho mais que o tenso. Mercenaries. Tem Eu o acho, Mercenaries. eu não joguei a demo sequer, porque Eu não- queria jogar o jogo clean, da Chainsaw, mas dificilmente conseguem replicar o brilhantismo da cena do Chainsaw no remake. É só essa consideração que quero tirar para o ar, é uma em forma de pergunta. Dificilmente. Naquela casa, tu com os armários a tapar as Sim, janelas, sim, matas sim. aquelas e de repente aparece o gajo. Yeah. Juro-te. Eu vou-te spoiler e não quero. Vou-te spoiler e não quero. Porque, Deixa- nota uma coisa, Qual é o em nível? Resident Evil 4 original, o Chainsaw é um inimigo icónico. Sim, né? sim, sim, Memorável. Aqui deixa de ser por algum motivo. Deixo. Ok. Ok. Deixo. Outra pergunta. Outra coisa icónica do Resident Evil é quando ele chega a primeira vez à vila. Não é à vila e vê os aldeões todos. Aquela casinha pequena que está o gajo na fogueira. Esse Sim. gajo na fogueira continua com a mesma arte na utilização da língua espanhola.
Ou Tu queres é mesmo diferente? que eu te diga? Eu quero saber, não quero que me digas, mas quero saber, é que é complicado. Não, tu vais Quem é que me convidou para vir aqui hoje? Tu vais encontrar Realmente. esse senhor na mesma. Tu vais encontrar esse senhor na mesma e acho que até acaba por ser um pouco mais real, na medida em que tu no original tens o Leon que entra, fala com o senhor, não é? O senhor está assim na E ele lareira, vira-se para trás. vira-se e vai logo em direção ao Leon. Aqui não. Aqui ele olha para o Leon, trata-o com uma banalidade do género: o que é que este gajo está aqui a fazer? Que vai um bocado ao encontro daquelas pessoas terem sido injetadas com a plaga e então estão numa fase em que elas estão meio que apáticas, portanto nesse sentido acaba por ser um pouco mais realista. Ele vai com bué de tranquilidade, mesmo a olhar para os olhos do Leon, com desdém, e aí é que vai buscar uma cena para o ataque. Não é aquela coisa do "Vite, estás lixado!" Que caralho Não, estás até porque- sendo aqui? Porque se tu- exato. Capturar, Porque se tu fores a ver o Vamos à manchada. timing, a partir do momento em que eles são injetados, aquilo é um processo, não é? Sim, sim, A bom. plaga é uma coisa que se vai desenvolvendo lentamente. Portanto, essa personagem que tu encontras dentro dessa casa está naquela fase apática. Portanto, é normal olhar para o Leon e estar-se... Pá, põe um pi. Te voy a hacer picadillo! Estás a perceber? Completamente. Portanto, pá, e tu no 4, o original, pá, é um jogo com menos atenção se calhar ao detalhe, porque a tecnologia na altura não permitia esse tipo de cena. Sim, portanto. Mesmo na altura o Resident Evil 4 tinha uns gráficos. Sim. Tinha, sem E é a dúvida. mudança para a câmara over shoulder, mais Sem próximo. dúvida, sim. sem dúvida. sem Já dúvida. sem as cenas para Acabou-se o carregar para cima para andar para a Sim, frente. sim, sim. Aquelas cenas para que depois tu fazias a esquina, não é? Estavas a carregar para cima e ele continuava para outra direção. Sim. Olha, mas há um conselho que eu quero dar a todas as pessoas que, por norma, têm um mal perder incrível e que não conseguem lidar com o facto de, pá, não estou a conseguir passar esta parte. Dificuldade para very easy. Não é very easy. É, sempre que forem matar um boss, comprem um lança-mísseis antes. Só precisam de acertar uma vez e o boss vai. Isso não tem piada nenhuma. É respeito pelos Com programadores. exceção, É, pera que tiveram lá, ali a com animar exceção dos bosses que têm fases, usem, comprem na mesma. Passa para a próxima fase. Mas tem que ser na última Tem que fase. ser 3 mísseis. Não, Porque ele tem 3 fases. Não, só na última fase é que usas. Ok, pronto. Eu confesso já houve muitos bosses na minha vida que me apeteceu mandar uma Sim, granada. quem nunca? Tens uma Quem granada? nunca? Ou mesmo na vida real. Mas se sim, eu tivesse sim, uma se tivesse um lançamento. RPG, era muito mais fácil comprar Não, mas pão. isto é atenção, é se, por exemplo, eu quando dei aquele exemplo ainda há Não, mas bocado do é troll. forçar o cheating. Não, porque imagina. Embora não é a primeira vez que o Resident Evil faz isto. O último boss do Resident Evil 1, com a Jill, se tu ficasses demasiado tempo às voltas, eles deixam-te cair um lança-rockets sim, e matas sim, o Nemesis. sim, sim. Não é o Pronto. Nemesis, é o Tyrant. Tyrant, sim. É o Tyrant, é. O Nemesis Nemesis no é do seguir. segundo. Exato. Acho que sim, porque o Nemesis é do 2. Mas eu ia dizer, Matas eu o dei pombo. aquele exemplo do troll ainda há bocado e por isso é que vou aqui contra-argumentar e dizer que não é cheat, porque efetivamente, em particular nessa parte do jogo, as munições são realmente muito escassas. E a pólvora que tu encontraste não é suficiente para tu Tens que acertá-los fazeres. todos no meio do olho, dos Pronto. olhos. E tá, aqui os a tiros questão todos. é. Mas quer dizer, tens dinheiro para um lançamento assim? Eu não tenho Não, mas a cena é. De qualquer das formas, as munições vão acabar. Ok. Não é? E tu vais gastar tudo. É que aquilo que vem a seguir também não é agradável. Tu vais ter que fazer a vila toda outra vez. Não é? Portanto, pá, e eu digo-te isto, eu gastei imensas coisas até que pensei, olha, vou experimentar aquilo que experimentei no original, vou comprar uma cena e já está. E estava mesmo, uau! Uma coisa que eu tenho curiosidade de ouvir-te dissertar sobre depois de ler a tua análise. Ashley. Que é claramente a peça mais criticada do jogo, não é? É, Do original. a miúda- Como a Ellie era a peça mais criticada Sim, do Last of Us sim, original, porque não faz sentido nenhum, ele de certeza que havia. Mas a Ashley no A original Ashley- era um bocado irritante. Metia-se dentro dos Pá, ela, caixotes e ficava desculpa, lá. ela só conhecia. Ai, ajuda-me! Ela só conhecia uma frase. Mas qual mais velha é ela? Help me, Leon! Tal e qual assim. Qual mais ok? velha é a Ashley? O quão mais velha é, não te consigo responder. Sim, mas é Mas adolescente, posso não é? dizer, Não é criança. a maturidade dela, o que é que reflete? Ela no original é uma criança, tanto que até foi isso que eu escrevi na análise, ela é uma criança que desenvolve uma paixão platónica pelo Leon porque ele a está a tentar ajudar e a salvar, não é? Tu, no remake, aquilo que tens é uma adolescente, uma mulher, que
apesar de estar numa posição vulnerável e que precisa de ser salva, ela está disposta, só precisa fazer equipa com o Leon. Sim. Estás a perceber? Eu não ouvi a Ashley a dizer Leon! Mas anda escondida ou ajuda de facto? Ela comigo nunca esteve escondida porque eu não a deixo esconder em lado Ah, nenhum. Valente, a queres sair opção. daqui, tens de trabalhar. Tens de trabalhar. Então. Mulher com mulher? olha, mais faltava, boa. Há essa possibilidade, tu podes escondê-la dentro de um cacifo, por exemplo. Eu optei por não o fazer. Percebes? Porque pensei que, ok, eu não jogo com ela nestes momentos, só vou jogar com ela furtivamente. Portanto, eu aqui vou jogar com ela indiretamente. Estou com o Leon a manipular Sim, o Leon. sim. O que é que eu vou fazer? Eu vou manter a Ashley em campo porque me vai dar jeito. Volta e meia, há um infectado que agarra nela e está mais bem localizado para eu dar um tiro. Por exemplo, Mas, por exemplo, estrategicamente falando. Não estás lhe a podes dar perceber? comandos de ação. Não podes quê? Dar comandos de ação, de género foge, corre, Podes. sai disco. Aquela cena do stay. Sim. Ok, calma. Mas ela Isso apanha-te munições, por exemplo, era fixe, se ela fosse Não, apanhar a não. erva. Não. Mas ela surpreendeu-me pensar. com uma coisa que eu não esperava. Eu se calhar vou dar aqui um pequeno spoiler, mas não faz mal porque entretanto o embargo já saiu. Vocês estão a ver aqueles monstros do laboratório que têm as plagas aqui, vocês só com uma mira... Tens que Que acertar naquele. regeneram, não é? Com aquela... Como é que se chamam aquelas miras que tu vês as cores? O Infrared. sangue? Infrared. Pronto. Deve ser, por aí. O que é que Laser. acontece? Pá, eu pedi à Ashley para ir a uma válvula, ela a manipular a válvula, a ponte ficava estendida, eu podia passar para o outro lado. E eu fui lá ao fundo, dei uma grande volta, que era só para carregar puxar a alavanca para baixo. Assim que eu puxo a alavanca para baixo, veio um gajo desses. Pá, o gajo tinha 2 plagas dentro dele. Eu falhei 3 vezes. Falhei, fiquei sem bala, já não tinha. Para o rifle eu já não tinha Sim, mais. sim, estás a era ver? faquinha, né? Pá, e eu, agora o que é que eu vou fazer? Das duas, uma. Pá, ou morro e começo esta parte de início, ou então eu própria vou carregar a última cena que eu salvei. E pensei, olha que se lixo, vão dar aqui à volta até morrer. Pá, o que é que eu pensei? Vou ter que a Ashley, estás a ver? Desesperada, passei a ponte e fiquei ali a olhar para ela. Pá, o monstro está a passar no meio da ponte e a Ashley, sem eu poder fazer nada, Largou largou aquilo. a válvula e eu assim, caraças! Não precisavas ter gasto Não as munições. Já viste? E eu pensei assim, fogo, é nestes pequenos Good detalhes game que design. Sim, sem sim. dúvida. Não esperava aquilo, assim, olha do que esta gaja me salvou. Já estavas ali, pronto, anda-nos comer às duas, salve seja. Exato. Não, mas é mesmo, já viste? Eu fiquei super surpreendida. Mesmo. Yeah. Mais temas de Resident Evil queiram discutir antes de fecharmos aqui a coisa. O futuro da série, talvez. Já que falamos do inicial, não percorremos aí os jogos todos da série, que nunca mais chegamos aqui. Coitado do PS. Focámos-nos maioritariamente no 4. Não, mas como é óbvio. podemos. Tens tempo? A gente manda vir uma Santos. Pronto. Então vamos começar. Acham mais ou menos inevitável manter-se... Aliás, hoje existem 2 linhas. Existe a linha First Person, que começou com o 7 Com o 7. e amadureceu no Village, e esta linha de remakes. 2, Sim, 3 e agora sim, 4. Que espaço é que acham que há para remakes do 5 e 6? Sorry. Pá, pode ser que remake saia Há boa- todo o boa espaço. coisa. Desde que não seja remaster, para mim está-se bem. Faça um remake e faça um jogo bom. Sabes? Aí é que está. É que, Foi gravou na segunda aí é que, parte. está, é que é né? muito Tudo fácil. percebeu na É, o segunda melhor, parte. é mais fácil tu fazeres um remake ou um remaster de um jogo que já por si é bom. Até a maior dificuldade é justificar o remaster, se já é bom. Mas sabes, o remake, sabes o que é perdão. que vai trazer um maior reconhecimento? É agarrar-nos num jogo que é mau, depois num remake e tornar bom. E isso só uma produtora também como a Capcom é que consegue fazer. Porque eu vou dizer uma Valerá a coisa. pena. É que lá está. A questão é. O que eles teriam de mudar, teria de ser mudado no 5 e no 6, porque os problemas não é só a nível do próprio gameplay. Há inúmeras críticas da história. Acho que a do 6 é Mais completamente estapafúrdia. estapafúrdia. Seja o próprio conceito, multi. Sim, porque jogador. arriscaram aquilo não deu muito bem. Não é? O esforço necessário para fazer alguma coisa decente daí, a quantidade de trabalho, pá, chegas a um ponto que já não é um remake, é praticamente um jogo novo. Certo. Tens E razão. vai estar sempre ancorada ao que era o original. É verdade. Mas eu também te vou dizer uma coisa. Aí acho que há 2 possibilidades. Na eventualidade de escolherem fazer o remake, que é, ou escolhem fazer o remake porque estão realmente, assumem realmente o compromisso de querer tornar o mau no bom, no bom trabalho e vender, ou seja, recuperar credibilidade, é isso que eu Ok. quero dizer, ou então fazem
pá, como tudo, como Pokémon, como Marvel, como Harry Potter, basta ter um nome que já sabem que vão vender Sim, mas independentemente isso não é de preciso tudo. 5, não é? Sim, sim. Podem fazer Pois, outra lá coisa está. qualquer. Não é preciso 5, mas vais fazer remakes do quê? Não Vais fazer um faço remake? Nada, fazes Exatamente. Resident Evil coisa. Fazes o 9? 9? 5.5, eu percebo. 4.5. Eu percebo. Mas eu tenho um objetivo, mas eu queria guardar para o último. Que é para Então, não me diz, roubarem. não. Que é para acabar. Ninguém te vai roubar, ninguém te Agora dá o vai título. roubar. É, Fácil. Pá! Para fechar, Manilha! então, para fechar então, fica a previsão do futuro do professor Shibanga. Podíamos fazer uma rubrica do professor Shibanga. O Ricardo não se ia chatear com Não, eu também acho que não. Portanto, a continuação do 8 e da história do Ethan, ou seja, seria eventualmente Resident Evil 9 e o remake do Code Veronica. Mas a questão é, o que é que o Ethan... Tu vais... O Ethan não. O que é que vais O fazer Ethan, com a continuação... Qual continuação? Sabes lá, não Interrompa. sabes nada. Malta, até o próximo Mesa Redonda, a Sara não sabe Desculpa, o que diz. quem lê a IGN em Portugal... Não ouviram nada. O futuro... O futuro vai provar quem tem razão. Vocês estão tão doidos, toda a gente sabe. Que ele acabou? Não acabou. Não, que aliás o Village foi vendido Como o fim como da o história fim do da Ethan. família Winters. Portanto, não é novidade para ninguém. Mas isso nunca fiambre. Nunca fiambre. Nunca fiambre. Não que eu sou- tinham feito sou aquela cena de vegetariano. pós-créditos. Não vale o diabo torcê-las. Mas o pós-crédito, qual cena? Isso foi o DLC da Rose. É isso que eu não estou a perceber. Isso eu não joguei. Estás a ver? Não, está. não estás a tentar as minhas análises. Então pá. pode continuar. Olha, continua Não com o Rose. Vai ser para o teu protagonista. Quem sabe? Não morreu. Já posso descansar a Sarinha. Será que não? Poker face. Bora lá todos ao mesmo tempo? Meus caros, Obrigado ao Resident Evil 4 Remake por ter patrocinado aqui esta montanha de absurdos que nós temos para aqui. Exato. Adeus! Adeus, malta. Beijinhos. Oh, you gotta be kidding me. You're here looking for someone? Maybe some missing señorita? Christ!